Olá, sejam todos bem-vindos ao G+ TV, hoje com uma convidada mais que especial. Ela nasceu aqui pertinho da gente, na cidade de Passos, mas foi lá em Hollywood que ela descobriu o sucesso, encontrou a fama e hoje brilha em todo o planeta Terra. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a atriz hollywoodiana Rúbia Negrão. Seja bem-vinda ao G+. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, prazer falar com você. O prazer é todo meu, muito bom estar aqui com você. Vamos conversar? Vamos. Rúbia, me fala, de Passos para Hollywood, como que foi isso? Então, foi uma longa jornada. Aos 14 anos de idade, eu fui descoberta pela Ford Models do Brasil. Onde você estava? Eu estava em Campinas, aniversário da minha sobrinha, e tinha uma festa no condomínio onde parte da família morava. E me falaram que os produtores, os diretores da Globo estariam lá. E eu fazia teatro antes de começar a ser modelo, amava teatro, e quando eu ouvi dizer que os diretores da Globo estariam lá, eu falei para minhas irmãs, vocês têm que me levar nessa festa, vocês têm que me levar, porque essa festa vai mudar a minha vida. Todo mundo ficou dando risada, né? Mudou completamente. Todo mundo ficou dando risada, falando, não vai acontecer nada. E eu atormentei todo mundo até que eles me levaram. Minhas irmãs, a Yacra e a Laila. Você é a caçula? Eu sou a caçula. Nós somos 5 filhos, 4 mulheres e um homem. Então foi um baita presente de aniversário, né? Foi um grande presente de aniversário da minha sobrinha, né? Então, o aniversário era dela e quem ganhou o presente fui eu. Mas ninguém veio falar comigo, eu fiquei muito triste, assim, a gente foi na piscina do lado de fora da casa e eu sentei numa mureta e quando veio o caça-talentos da Ford começou a falar, olha essa menina, meu Deus, ele põe a mão no rosto e falava, meu Deus, que menina mais linda. Vou ter que concordar com ele. Muito obrigada. E foi estranho, porque eu percebi que ele devia ser alguém importante, ele estava falando diretamente, assim, olhando pra mim. O marido da minha irmã já começou assim, quem que é esse homem? Olhando pra ela, porque eu tinha 14 anos. Aliás, nem tinha feito 14, eu tinha 13. E daí, finalmente, depois de um tempo, juntou um pessoal em volta dele, ele chegou e se apresentou, falou, olha, eu sou o caça-talentos da Ford Models do Brasil, e quem que é o responsável por essa menina? E daí o marido da minha irmã já foi, sou eu. Quem, né? Todo tipo, bravo, né? todo bravo. Não, ele é mãe daqui de Passos e pai de São Paulo, pai grego, na verdade. Aí ele disse, você pode checar pra ver que eu sou realmente o caça-talentos da Ford Models. E daí ele falou, eu posso conversar com ela um pouco? Aí a gente foi, eu lembro que ele perguntou, o que você quer beber? Eu tomei uma Fanta. E aí... E daí ele falou, olha, você é muito bonita, magra, alta, o seu rosto é perfeito, você tem tudo para ser uma modelo. 1,77. Mas na época eu tinha 1,74. Eu cresci. Mas para 14 anos já era top model. Já era super alta. Tem várias modelos que essa altura, né, é mais ou menos a altura padrão. E daí ele falou, você teria que mudar para São Paulo. Como que foi esse momento? Como foi dar essa notícia pro seu pai? Qual foi a reação do seu pai? Eu falei pro caça-talentos, segunda-feira você liga na minha casa lá pelas 6 da tarde, que é o horário que meu pai chega, ele dava aula, e daí a gente conversa. Só que na hora do almoço ele ligou, e eu falei com ele no telefone, meu pai só ouvindo. Eu lembro que ele estava deitado na cama lendo um livro, no sofá, quer dizer, e quando ele ficou ouvindo a conversa, eu cheguei e falei, pai, o caça-talentos da Ford Models do Brasil me viu na festa e me convidou para ser modelo. Ele só levantou, ele estava lendo assim, ele só levantou os olhos do livro e falou... O silêncio já foi um sermão, né? E aí ele falou, esquece. E eu, mas pai, isso pode mudar a minha vida. Ele esquece, para de falar isso. Mas daí com o tempo, né? Relação de pai, amor, né? Sim, eu era muito nova, né? Ainda estava na escola mas por fim, de tanto a minha mãe e as minhas irmãs falarem na cabeça dele, ele me deixou ir para São Paulo.
Paulo e só para ir conhecer. Então a minha mãe e minhas irmãs me levaram na Ford Models. Ele me deu de presente uma sessão de fotos, então eu fiz um book, um composite. Mas quando eles falaram que eu realmente teria que mudar para São Paulo e parar de estudar, ele falou, esquece. Tipo, quando chegamos em Passos, ele falou, não. Quem ajudou você a convencer o seu pai? Então, durante um ano, a minha mãe e as minhas irmãs ficaram falando muito na cabeça dele. E depois de um ano, ele falou, olha, eu não acho que é a coisa certa, mas eu também acredito que a sua mãe e as suas irmãs, elas têm um direito sobre a sua vida. Elas te amam e elas acreditam que eu deveria deixar você ir viajar. Então, pode ir. Aí foi a melhor notícia da vida. Nossa, foi a maior alegria, a maior alegria. Tá aí esse processo de mudança, como que você começou lá em São Paulo? Então, eu cheguei em São Paulo, no apartamento da Ford, né? Tinha uma pessoa adulta e aí as outras modelos. E eu fiquei no Brasil pouco tempo, eu fiquei 5 meses. Fiz vários trabalhos comerciais da CIA. Qual foi o seu primeiro trabalho profissional? O meu primeiro trabalho foi uma campanha de mão, de um creme de mão. Lembra a marca? Podemos falar? Não lembro a marca. E depois eu fiz os comerciais da CIA, daí eu gravei um comercial para Gatorade, um comercial muito lindo, que uma produtora amiga minha, que é a minha amiga até hoje, estava fazendo. E daí logo depois eu já consegui o meu primeiro contato pro Japão. Então eu fiquei 5 meses em São Paulo. Nos Estados Unidos você conheceu outros países? Sim. Quando chegou a época de fazer essas reuniões com as agências internacionais, a Katie Ford, que era a filha da Eileen Ford, que criou a Ford Models nos Estados Unidos, ela veio ao Brasil e ela me conheceu e ela queria me levar para Nova York. Só que naquela época você tinha que estar nos Estados Unidos como turista para daí pedir um visto de trabalho. Então eu não consegui ir para os Estados Unidos, muito nova assim, né, para tirar um visto de turista para viajar sozinha, e me ofereceram primeiro contrato para o Japão. Aí meu pai teve que me emancipar e eu fui para o Japão. E o Japão foi uma coisa incrível assim na minha vida. Eu cheguei lá, eu lembro que foi numa sexta-feira, eles me tiraram do avião, de uma viagem de 24 horas, 30 horas, né? 24 horas só dentro do avião. E já me levaram para ver alguns clientes. Aí eu descansei o sábado e o domingo e na segunda-feira eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei direto durante 30 dias. Às vezes eu fazia uma revista de manhã, um comercial de tarde, um desfile de noite. Foram tantos trabalhos que depois de um mês eu fiquei doente, me deu uma febre. E eles me levaram no médico e não tinha nada. Aí o médico falou, vocês estão trabalhando ela demais. Ela tem que ter pelo menos um dia na semana que ela não trabalhe. Então daí a agência começou aos domingos, normalmente. Isso em 2000 e alguma coisa, né? Nada, isso em 1994. 26 anos trabalhando como modelo. Não tinha essa loucura toda de internet, mas já é interessante. Sim, isso é uma coisa até assim que eu queria muito, assim, que existisse a internet naquela época, porque foram... Perdeu muita memória, né? Exatamente. Eu tenho muitas capas de revista, tenho muitas revistas, mas, assim, normalmente você fotografa e a revista ou a campanha só sai dali 3 meses. E as minhas viagens sempre eram de 3 meses. Então, muitos dos meus trabalhos eu nunca nem vi, porque eu tinha ido embora e estava saindo. Mas como eu voltei para o Japão várias vezes, as minhas agências guardavam. Então tem muito material, assim. Quando a Ford me encontrou, eu tinha um cabelo longo, assim, na cintura. E no ano que meu pai não deixou eu ser modelo, eu fiquei rebelde e cortei o cabelo, assim, Chanel. E aí eu lembro quando eu cheguei na Ford, eles falaram, não, esse cabelo aí é meio brega. Esse cabelo Chanel não é uma coisa muito legal. Então eles cortaram meu cabelo curto. Então, assim, eu tinha aquela cara de criança, magrelinha. Então, assim, é muito legal ver essas fotos, porque é literalmente, assim, é no século passado, né? Mas, assim, parece uma outra vida. O que essas pontes aéreas ensinou pra Ruby? Nossa, muita coisa. Você imaginava que você sairia de Passos? Você nasceu com isso? Você tinha isso? Essa premonição, por exemplo? Eu vou ser famosa? Eu tinha.
Assim, sem parecer ser arrogante, mas sabe aquela música do Lulu Santos que fala: garoto, eu vou pra Califórnia. Eu cantava essa música, assim, eu comecei a dançar balé aos 5 anos e fazer teatro aos 11. Então, eu sempre gostei muito do teatro. Você prefere a passarela ou o estúdio? O estúdio, sem sombra de dúvidas. Assim, ser modelo foi uma coisa que aconteceu. E, aliás, até uma coisa que mostra, assim, como a força do pensamento, realmente, ela tem um poder muito grande. Porque 1 ano antes de eu ser encontrada pela Ford Models, uma amiga minha tinha me dado a assinatura da Capricho. E na Capricho tinha um encarte falando do Dimension, do concurso da Ford Models. E, assim, eu fazia teatro, não era nem que eu queria ser modelo, mas eu pensei, isso é uma forma de eu virar atriz, né? E eu ficava ligando, tentando entrar em contato com a Ford, mas eu não conseguia. E 1 ano depois, o Caça-Talentos da Ford Models, né? Eu encontro numa festa e ele me descobre. Não, foi em Campinas. Foi num condomínio fechado que o dono estava abrindo a Pachá no Brasil. E ele tinha uma casa nesse condomínio e ele decidiu dar uma festa. E a festa estava passando no rádio uma propaganda e uma pessoa ganharia um convite. E eu ouvi sobre essa festa no rádio. E falando que os globais estariam lá, né? Então, assim, foi daí que eu falei... Você tietava muito, né? Sim. Eu adorava assistir novela, eu adorava filme. Eu sempre fui enlouquecida com filme. O meu pai, desde criança, ele levava muito a gente no cinema. Eu lembro, o primeiro filme que eu assisti, assim, que eu lembro, foi o ET. E eu lembro de olhar a Drew Barrymore e falar, eu quero ser que nem ela. Eu quero estar lá na tela do cinema. Então, eu comecei, assim, com o teatro, fazendo peças de teatro em Passos. Então, eu tinha uma sensação, assim, que eu queria um mundo, que eu queria mais, que isso daqui era muito pequeno pra mim. Tem um mundo aos seus pés, né? Graças a Deus. Chegou em Hollywood. Conta pra gente como que é ser uma atriz de Hollywood. É fantástico, é fantástico. Eu trabalhei muitos anos como modelo até chegar em Hollywood. Então eu já tinha trabalhado muito. Olha, a primeira vez que eu fui para Los Angeles foi em 99. Mas, quando eu cheguei lá, a Associação dos Atores, a SEG, estava em greve. E Los Angeles não é uma cidade muito boa para modelar. Se você é uma modelo de nível, normalmente se você mora em Nova York. Porque todas as campanhas, todas as revistas são... basicamente tudo fotografado em Nova York. Tem muito trabalho em Los Angeles porque existem campanhas que são feitas para a costa oeste dos Estados Unidos e tem também as campanhas de filme e tudo mais. Mas quando eu cheguei em LA, porque eu fiquei durante 1 ano viajando pelo Japão, 3 meses, voltava pro Brasil de férias 1 mês. E depois de 1 ano, eu fui para a Suíça, na Europa. E foi quando os Estados Unidos mudou a lei em 98 que poderia fazer o visto de trabalho fora do país. Então a Katie Ford me fez o meu visto e me levou para Nova York. Então eu morei em Nova York 2 anos, 98 e 99. No fim de 99 eu fui para Los Angeles fazer um trabalho. E assim, eu já sabia que eu queria ir para lá, né? Mas... Isso nos seus olhos agora. Mas eu ainda trabalhava muito como modelo, então não tinha como parar. Mas como eu buquei esse trabalho em Los Angeles, eu fui e fiquei uns meses. Só que daí no ano 2000 a SEG entrou em greve. Então eu falei, não dá pra continuar aqui, porque sem poder atuar não faz sentido eu ficar aqui. Então eu voltei pra Europa, voltei pra Milão, aí morei mais 2 anos em Milão, e aí em 2004, na verdade 2004 eu mudei de volta para Los Angeles. Então durante os primeiros 10 anos da minha carreira eu viajei o mundo inteiro, morei Paris, Milão, Londres. Engraçado porque eu converso durante um tempo, eu sentia como se... Porque o meu pai me disse muito claramente assim, que ele nunca me respeitaria por ter tomado essa decisão, porque para ele, né, que é um pedagogo, é um homem que tem várias faculdades, ele achava que eu deveria estudar. E ele tá certo, né? Mas depois de uns anos conversando com ele, ele falou, eu não tinha imaginado o quanto você viajaria
faria. Hoje eu converso com você e não tem ninguém nessa cidade que tem várias formações acadêmicas que conseguem ter uma conversa como você tem, porque viajar abre a mente, né? Viajar... Também é uma faculdade. Também é uma faculdade, porque você passa a vivenciar tantas culturas diferentes, ver tantas formas diferentes de pensar. E como eu sou uma pessoa que sempre li muito e li livros do mundo inteiro, então todos os lugares onde eu estava eu queria ir conhecer os museus, ver a arquitetura, né? Então eu acho que de uma certa forma é uma faculdade, né? Eu acho que eu aprendi muito mais viajando o mundo, aprendi história, geografia, vários dos conhecimentos gerais, né? Assim que uma escola às vezes não consegue dar, né, assim, para o aluno. Vamos falar dos seus trabalhos como atriz lá em Hollywood, suas participações em filmes, seus personagens. Parece muito lá do Scott, grande diretor. E conta isso. Então, o Rio foi um projeto que eu amei muito gravar, e infelizmente, porque a pós-produção no Brasil demorou muito, a gente perdeu a data de venda do projeto, porque vamos supor, os seriados são assim, entre janeiro e fevereiro você grava os pilotos. Então você tem até dia 15 de março para vender o piloto. Porque o que acontece? Os atores, eles gravam e quando você grava o piloto, você tem que assinar um contrato de 5 anos normalmente. Então, assim, ao mesmo tempo, você não pode deixar o ator preso naquilo, né? Porque se o piloto não der certo, se não for para frente, gera um problema. Então, nós tínhamos até dia 15 de março para entregar o piloto pronto. E o Brasil, a gente acabou de gravar 31 de dezembro, no Réveillon, e a gente para, né? O Brasil para a primeira semana do ano normalmente, até fora o mundo da... Então, demorou muito pra gente conseguir fazer a pós-produção, porque o diretor me escolheu para fazer uma parte com a Fernanda Montenegro, o papel que contracenava com a Fernanda Montenegro. Só que no privilégio para a Rússia. Sim, aliás, foi um grande privilégio trabalhar com ela, porque como produtora, normalmente a gente não fica nos ensaios, mas como ela não fala inglês muito fluente, ela pediu que eu ficasse nos ensaios. Então, durante uma semana, eu fiquei assim 12 horas por dia com ela, vendo ela ensaiando. Eu acho que em uma semana, assistindo a Fernanda, eu aprendi mais do que 4 anos na escola nos Estados Unidos. Aí você vê que vale a pena todo aquele processo, né? 14 anos, saiu, foi conhecer um monte de país, de repente estava lá do lado da Fernanda Montenegro e ela precisando de você, né? E o diretor queria que eu fizesse o papel que contracenasse com ela, mas as cenas de sexo eram muito gráficas no script. E eu fiquei com medo, porque a única coisa que meu pai me pediu quando eu saí de casa fosse que eu não fizesse nada de nude e né, coisas assim, muito sexuais. Preocupação de pai. Normal. Mas eu acredito que era naquela época, né, quando eu era muito pequena. Se tinha algum papel na minha carreira que eu deveria fazer um nude, deveria ser com um escritor que foi um dos únicos escritores sul-americanos a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, que é o Gabriel Garcia Marques. 100 anos de solidão. Então assim, eu fiquei com medo, depois eu arrependi muito, porque o diretor era inglês e ele gravou tudo muito escuro, então não via nada. É só que no script parecia ser muito, muito assim, drástico, sabe? Então esse é um grande arrependimento que eu tenho, porque era um papel muito interessante e eu fiquei com medo de fazer. Então eu produzi o filme, o meu papel no filme é bem pequeno, é a Rosalba, mas é um papel interessante também. Na verdade é um papel em que eu estupro o Javier Bardem. E ganhou no MTV a cena de melhor estupro de filme. Mas assim, eu tava vestida, né? Não tava pelada. Mas um filme que eu gostei muito de fazer é o Penélope. Penélope é um conto de fadas, assim, né? Não, é uma fantasia. Mas eu gosto muito desse filme porque ele fala sobre amar a si mesmo. A menina nasce com uma maldição e ela tem um nariz de porco. Que ela só quebraria essa maldição o dia que ela encontrasse o grande amor. Você teve algum perrengue na sua vida? Ou foi tudo maravilha? Não, teve muito perrengue. Assim, como modelo, né?
viajar tão nova, ter esse fuso horário trocado e sempre chegar e ter que fazer um trabalho atrás do outro e viver sozinha, né? Eu saí de casa aos 15 anos, então tem uma parte em mim que, assim, eu me sinto extremamente amada se alguém me dá comida. Tipo... Coisa de gordinho. Assim, é uma coisa que me toca profundamente se alguém me dá comida. E eu acho que é a parte em mim que queria a mamãe ainda, então, entendeu? Você está convidada para um churrasco. Ah, muito obrigada. Matar saudade do Brasil. E também depois, chegando em Hollywood, foi muito incrível, porque como modelo eu tive as portas abertas para mim, né? Mas o que acontece? O visto de modelo não te permite fazer cinema. Então, a não ser que o papel seja de uma modelo. Então, os 3 primeiros filmes que eu fiz, que foi Um Bom Conselho, Procura-se um Amor que Goste de Cachorros e Dominos, eu estava fazendo um papel de uma modelo. Então, esses filmes eu consegui gravar. Mas depois, eu comecei a buscar vários comerciais. Eu fiz campanha da Bud Light, da Coors Light, da Absolute Vodka, da Sky Vodka. Fiz muito comercial de álcool que quando as agências ficam esperando você fazer 25 anos de idade, porque nos Estados Unidos você não pode fazer antes dos 25. Então eu fiz muitos desses comerciais grandes e eu fui pega por uma das maiores agências de atriz nos Estados Unidos, que é a ICM. Existem 5 grandes agências no mercado lá. Existem várias, mas as 5 maiores que tem atores como Al Pacino, Leonardo DiCaprio, esses, assim, as grandes estrelas do cinema. Né, com o Leonardo DiCaprio, né? Fala um pouquinho dessa amizade com o DiCaprio. Nós namoramos durante 3 meses. Ele estava em Paris gravando O Homem na Máscara de Ferro e eu tinha mudado para Paris para ser modelo. Como que foi, assim, namorar o Leonardo DiCaprio? Ele é um ser humano maravilhoso, ele é super humilde, assim, é engraçado porque você vê, assim, principalmente eu acho que no Brasil, muitas das pessoas famosas são meio metidas, são meio, assim, arrogantes. E isso é uma coisa que nas grandes estrelas você não vê, como na Fernanda Montenegro, como o Leonardo, como o Al Pacino, que é um grande amigo meu. Eles são muito pé no chão, assim, são pessoas que eles tratam o diretor da mesma forma que eles tratam o assistente ou a ajudante que tá limpando o lugar, sabe? Você senta num restaurante com eles e eles tratam o garçom assim como eles tratam você. É muito legal ver isso, que muito... É diferente do nosso Brasil, às vezes, né? Eu vi muito isso, assim, quando eu gravei no Brasil. Eu acho que aqui as pessoas têm meio que uma arrogância. Obviamente, pra mim foi mais fácil, porque por eu ser brasileira e ser hollywoodiana, né? E eu trouxe as produções pro Brasil, porque eu gravei o Turistas, que foi um filme foi bem difícil. Teve... Assim, o Brasil não entendeu. Era um filme de terror que, assim como você tem Sexta-feira 13 nos Estados Unidos, Jack o Estripador com a faca matando, o Turistas, ele era um filme que era um filme de terror. Só que é a história de um louco, né, de um médico louco que sequestra uma turma de turistas e tá tirando órgãos para vender. Então, assim, ele foi aprovado pelo governo brasileiro, só que nós gravamos e quando o filme foi lançado, teve um escândalo no Brasil, onde realmente tinha um homem vendendo órgãos. Então, quando o filme foi lançado, teve assim uma revolta. Jogavam alguns dos atores da Globo, as pessoas iam na casa e jogavam tipo tomate, tentaram linchar, foi um escândalo. Mas é uma coisa muito boba, porque nós não estávamos falando mal do Brasil, é um filme de terror passado no Brasil, mas como teve esse... Às vezes faltou aquele processo de maêutica, né, de questionamento. Tinha sido escrito para uma história da Guatemala e nós queríamos gravar O Amor nos Tempos do Cólera no Brasil. Então, só que assim, O Amor nos Tempos do Cólera foi uma produção de quase 50 milhões de dólares. E a gente não tinha certeza se tinha infraestrutura no Brasil para a gente gravar um filme desse porte. Então, eu pensei, eu vou levar um filme para o Brasil de 15 milhões, porque dessa forma... Se der errado, a perda não é tão grande. E
na produtora tinha alguns scripts e esse era interessante, era um filme de terror, uma coisa que a gente nunca tinha feito. E assim, a gente mudou a história de um país para o outro, não era nenhuma crítica ao país, né, ao Brasil, mas esse filme assim foi recebido com muita briga. Foi legal na crítica. Mas foi aprovado pelo governo brasileiro, porque qualquer projeto que você traz, a Ancine tem que aprovar. Então, eles aprovaram, mas depois tem essa coisa assim, né? Meio a arte imita a vida ou é a vida que imita a arte? Já que você quer trazer a arte para o Brasil, nós temos um espaço aqui em Alpinópolis, que é o Monte das Oliveiras, é o segundo maior espaço bíblico do mundo. De repente, se tiver lá no seu roteiro algum filme religioso, tipo interessante. Nós temos um espaço aqui. Leve pro Alpatino, pro Leonardo DiCaprio, divulga o nosso Monte das Oliveiras. Rubia, me fala dos projetos futuros. Então, essa pandemia complicou muito. Essa produtora que eu trabalho, a Stone Village Pictures, que é do Scott Steindorf, ele é produtor e diretor também, né? Nós estávamos com um projeto que tinha começado já a ser gravado em janeiro e fevereiro. É um livro que chama Estação 11, Station 11. O Scott já tinha comprado os direitos desse livro há um tempo, mas estava tentando, né, pegar o investimento certo e gravar. E aí a HBO estava lançando a plataforma HBO Max, então ele fez um contrato com a Paramount Pictures e começamos as gravações. Eu até estava no Brasil quando começou. Né? É bom que até agora não me fugiu nenhuma palavra em português, porque às vezes eu vou falar uma coisa e eu não lembro a palavra em português. Por isso que às vezes eu dá um tempo assim, eu paro para pensar. Péssimo isso, mas eu falo 5 línguas, então às vezes dá isso mesmo. Mas o Station 11, eles tinham começado a gravar janeiro e fevereiro, eu estava de férias aqui e a minha parte como atriz ia vir. Basicamente a história, olha que é outra coisa de assim, a arte imita a vida, ou a vida que imita a arte. O livro fala sobre um vírus que vem da Malásia e acontece uma pandemia e mata todas as pessoas, quase todas as pessoas do planeta Terra. Então, os 4 primeiros episódios eram só 5 atores que foi quem sobreviveu, né, à pandemia. Eles começaram a gravar em Chicago. A gente criou para o hospital, pegaram um estádio de esporte e fizeram um hospital no estádio. Hospital de campanha. Aí eu estava aqui no Brasil de férias, então voltei para Los Angeles em fevereiro. A gente estava esperando os escritores terminarem, porque tinha só os 3 primeiros episódios escritos, e dia 1º de maio a gente ia começar a gravar o resto, e daí entraria a minha parte como atriz, que depois essas 5 pessoas, né, estão tentando ver se encontra outras pessoas vivas, eles encontram um bando de atores e cantores, músicos, uns artistas. Então eu ia entrar a partir desses episódios, onde entra esse bando de artistas. Íamos começar as gravações 1º de maio e daí em março o mundo desabou, né? Rubia, foi muito surreal. Para o final da nossa entrevista, quero te agradecer muito por prestigiar o G+ TV. Obrigada. Mas gostaria de fazer um ping-pong com você, posso? Sim. Brasil ou Estados Unidos? Desculpa, mas Estados Unidos. Eu adoro o Brasil de férias. Família ou trabalho? Família. Deus pra você? Deus é essa força que nos guia, que nos dá esse amor, né, incondicional. Eu sou católica, acredito muito em Jesus Cristo, no caminho, né, que ele mostrou pra gente. Aliás, eu acredito que só assim que o mundo vai pra frente. Jesus, ele nos mostrou literalmente o caminho do amor, da compaixão, da igualdade, né, da humildade. Bebida ou refrigerante? Bebida, não tomo muito refrigerante, mas também não bebo muito, mas adoro cerveja brasileira. São as melhores, né? São. E agora eu chego aqui, o pessoal quer tomar Heineken, Stella, eu falo, não, gente, me dá uma Brahma, me dá uma Skol. Aí eles falam, não. De agudos. Passarela ou teatro? Teatro. Livros? Amo livros. Eu amo ler, eu sou uma leitora ávida. Um inesquecível. O Alquimista.
Eu sei que no mundo da literatura o Paulo Coelho nem é considerado um grande literata, porque, né, nós temos aí o Machado de Assis. Com o Raul é fora de série, né? E assim, o Alquimista é um livro que marcou a minha vida, e o Alquimista mudou a minha vida, porque foi dele que vieram todos os meus pensamentos de eu acredito que eu vou melhorar, acreditar nos seus sonhos, acreditar que assim, tudo que você quer é possível, se você acreditar e se você for atrás e batalhar, você consegue. Esse livro foi muito importante na minha vida. Ponte aérea ou rodovia? Ponte aérea. Loira ou morena? Loira. Eu fico morena, assim, eu era loira quando criança e fiquei morena a vida inteira. Agora eu fiz umas luzes aqui pra dar uma clareada, porque eu não tô trabalhando, porque tá tudo parado, mas normalmente eu trabalho muito mais como morena. Vai tomar a vacina? Com certeza, não vejo a hora. Assim, não quero burlar o caminho, né, assim, mas eu não vejo a hora de tomar vacina. Eu acredito que os nossos cientistas têm trabalhado sem parar para conseguir chegar até esse momento. E também tem uma outra coisa que tá todo mundo, mas essa vacina saiu muito rápido. Não, o SARS e o MERS, eles eram corona, eles já tinham começado a desenvolver as vacinas do SARS. Pararam porque conseguiram conter, mas os cientistas já sabiam, já tinham a base do coronavírus, né? O Covid na Europa, né? Sim, o Covid-19, ele é o 6º corona que existe. Então, assim, eu acho que os cientistas já sabiam boa parte, e também no último ano estão os maiores cérebros do mundo inteiro, de todos os países, tentando achar uma vacina, uma solução. É muito triste ver de perto o que está acontecendo. Los Angeles hoje, olha para você ver, em dezembro a Associação dos Atores falou, então vamos começar a ver se dá para gravar de novo, com 10 pessoas no set, fazendo o teste rápido, e aí já pararam de novo, porque Los Angeles, os hospitais estão lotados, não tem leitos de hospital, eles estão montando tendas do lado de fora dos hospitais, e assim, as ambulâncias estão chegando e elas não conseguem despejar os pacientes, os hospitais não aceitam, não tem lugar. Então, assim, eu vi assim muito de perto lá nos Estados Unidos, Nova York, quando estavam morrendo 1.500 pessoas por dia. Eu acho que a gente tem que ouvir os nossos cientistas, acreditar nos nossos médicos, porque eles estão trabalhando, fazendo isso há muito tempo, eles sabem o que eles estão fazendo, Pia. Com certeza, também confio. Quer deixar um recado para a proprietária do G+ TV, sua prima, Rânia Queiroz? Minha querida prima Rânia, eu amo muito você, prima. É um prazer estar aqui com vocês. Achei que fosse você que fosse me entrevistar, mas adorei estar com você também. Você tem feito um grande trabalho, tenho visto as suas entrevistas, muito interessante. O trabalho que vocês estão fazendo é incrível. Muito obrigada por me trazer aqui hoje. Rubra, muito obrigado, e pense com carinho na ideia de fazer um filme aqui em Alpinópolis, no Monte das Oliveiras, tá? Gostei muito dessa ideia, eu vou pensar. Inclusive, eu tenho a ideia de um filme que é religioso, mas esse eu acho que teria que ser gravado na Europa, mas eu vou pensar. Você já conhece o Monte das Oliveiras? Não conheço. Então faça uma visita que com certeza você vai mudar essa questão de Europa e ventania, porque a ventania é um paraíso também. Muito obrigado. Sim, é muito bonito aqui. Obrigado. Obrigada por me trazer. Tá aí, você acompanhou a entrevista com a Rubra Negrão, ela é de Passos, mas está fazendo sucesso lá em Hollywood para nós aqui do G+ TV. Foi um prazer recebê-la, atendendo, claro, né, o convite da sua prima, Rânia Queiroz, e essa entrevista você confere ainda essa semana aqui no G+.tv. Fique ligado, um beijo grande e até o nosso próximo encontro.